Olha, eu escrevi um texto que deu algum barulho aí as pessoas dizem, o Reinaldo está mandando recado para fulano, o Reinaldo está mandando recado para ciclano, para Beltrano, para fulano. Eu não mando recado para ninguém. Quando eu quero me referir a alguém, eu falo com a pessoa e digo o nome, tá? Então, especialmente de imprensa, nada, zero. Quando eu comentei ontem aqui aquela história de que eu vi em vários veículos dizendo Lula e Bolsonaro tentam inviabilizar a terceira via, se unem contra a terceira via, não tinha nome de ninguém, eram os veículos de comunicação todos que estavam fazendo isso, e fizeram, e está nas páginas. E eu discordo dessa leitura. Vai. Não é que eu discordo, está errada. Um curso de massinha 1 de política indica o seguinte: você não é obrigado a falar bem do seu adversário. E ao fazer a crítica, é preciso ver se é uma crítica política ou se é uma mera desqualificação. Precisa ver se é uma crítica que está no escopo daquilo que se aceita na vida pública ou se é pusilanimidade, baixaria. Então, o que eu disse aqui é o seguinte: em primeiro lugar, o Bolsonaro e o Lula não são obrigados a falar bem de um potencial adversário que nem existe. Quem é o candidato da terceira via? Nós temos candidatos. E também não sei se vai ter um da terceira via. Estou achando que não. Mas isso é com os partidos. Aí o que o Lula disse? Bom, cada partido deveria ter seu nome e tal. É óbvio. Já o Bolsonaro não. Que é? Silocaína, não sei o quê. Aí não dá. Vaselina. Que é a obsessão homofóbica dele, um negócio asqueroso. Então, primeiro, as críticas não são equivalentes. Né? Então, mentira. Não são equivalentes. 2, bom, não existe um partido chamado TV. Eu não estou fazendo nenhum trocadilho. Terceira via. Sei quando aparecer, muito bem. Agora, assim como você pode dizer que Lula e Bolsonaro se unem contra a terceira via, então o contrário também seria lógico e evidente. Nomes da terceira via se unem contra Lula e Bolsonaro, é isso? O que eu estou dizendo é que não há substância e é uma compreensão muito, muito prejudicada do processo político. Entende? Você não pode partir do princípio de que existe uma espécie de candidato da terceira via que cai do céu. A terceira via tem que ser construída. Fica parecendo que Lula e Bolsonaro, estando aí liderando as pesquisas, o Lula muito à frente, fica parecendo que isso é um artificialismo e que o candidato natural seria o da terceira via. Mas não, é o contrário. Não há nada de artificial na candidatura do Lula, não há nada de artificial na candidatura do Bolsonaro. Eu posso achar um absurdo e acho que existam pessoas que votam em Bolsonaro. E daí? Eu achar um absurdo não elimina o eleitorado dele. Por enquanto, artificial é a terceira via. Quando eu digo artificial, porque é uma construção que está aqui. Não na minha. Nas cabeças por aí. A partir de uma fórmula que eu chamo nem. Nem Bolsonaro, nem Lula. É possível construir uma candidatura só com não? Não estou falando isso contra a terceira via, eu estou falando isso a favor. Só que é preciso definir o que se quer. Eu sou muito objetivo nessas coisas. Você pode construir um candidato que seja, não, nem Lula, nem Bolsonaro, mas um candidato tem que ser afirmativo, não negativo, não reativo, apenas. Ainda que o Bolsonaro diga uma porção de boçalidades e diz, ele é afirmativo nas boçalidades que diz.
A candidatura dele não é artificial. A candidatura do Lula não é artificial, até porque em 2018, se ele não tivesse sido preso, talvez tivesse ganhado a eleição. Né? Então, por enquanto, nós temos aí... nós temos um autor abstrato em busca de personagens, invertendo um pouco a peça famosa, né? As personagens em busca de um autor. Aqui ainda temos um autor abstrato buscando a personagem e estão atirando para todo lado. Né? E aí vem com esse negócio, Lula e Bolsonaro querem impedir a terceira via. Mas que força eles têm para impedir a terceira via, caramba? O Lula pode impedir que surja a terceira via? Ou o Bolsonaro? Eu acho essa análise muito fraquinha, muito primitiva, muito massinha de política, sabe? Fosse um desenho, seria aqueles desenhos que criança faz, né? Quem teve filho na escola, sabe? As minhas já estão grandinhas. Mas quem teve filho na escola sabe, uma criança começa a desenhar o corpo humano, se conseguir achar o desenho, aí põe no ar. Põe primeiro aquele cabeção, né? É uma grande cabeça, o ser humano na imaginação infantil, no traço infantil, não é o famoso traço da esfera, dos 5 segmentos de reta. Não, isso já é muito sofisticado para a criança. A criança faz primeiro um cabeção, né? Que, se você pensar bem, é um pouco o ponto de vista da criança, olhando para o adulto, faz um cabeção e depois faz aqueles membros muito estranhos, né? Curtinhos, assim, aqueles bracinhos, aquelas perninhas, não é isso? Uhum. Parece Tiranossauro Rex, né? Com bracinho. Isso, exatamente. Então, esse, eu diria, não, esse então, isso aí já é sofisticado para criança, não é esse. Pega um que é só um cabeção, parece uma abóbora. É o primeiro desenho que a criança faz. Né? Parece uma abóbora só com 2 bracinhos e 2 perninhas curtinhas. Entende? Então, é preciso sofisticar um pouco mais a análise. É evidente que numa pegada lógica elementar e de lógica aplicada, Bolsonaro e Lula não vão querer viabilizar uma terceira via, assim como a terceira via se constrói a partir do não a Lula e não a Bolsonaro. Mas isso é elementar. Bom, então aí eu tenho que sofisticar um pouco a análise, eu tenho que saber qual é o tipo de rejeição que o Lula está fazendo na terceira via, qual é o tipo de rejeição que o Bolsonaro está fazendo na terceira via. Depois, eu tenho de saber se uma terceira via atinge, num primeiro momento, a candidatura do Lula ou a candidatura do Bolsonaro. Mas tenho de saber se essa terceira via se expressa de maneira afirmativa ou só de maneira negativa. Ou então ela não surge, ou então ela não aparece como força viável. Mas tenho que saber que setores sociais estão querendo essa terceira via. Por exemplo, hoje, tem uma nota na Veja, e é verdade, dizendo que, porque o Sérgio Moro está ali, né? Veja só, ele se mostrou um excelente destruidor da iniciativa privada, à frente da Lava Jato. Ô, gente, tenta achar o desenho do cabeção aí, eu quero ver. Ele se mostrou um excelente destruidor da iniciativa privada, à frente da Lava Jato. Aí ele virou sócio-diretor de uma empresa americana, Álvares e Marçal. Sócio-diretor, virou empresário. Que era justamente a empresa que cuidava da recuperação judicial da Odebrecht. Né? Esse rapaz é muito impressionante. Parece que não deu certo. De sócio-diretor, ele virou mero consultor. Está lá nos Estados Unidos. Não se deu bem na iniciativa privada. Isso, essa aí. Né? Quem está vendo pela internet está vendo um desenhão ali de um cabeção, que é a visão que a criança primeiro tem. Um dos desenhos mais primitivos que as crianças fazem do ser humano é esse aí. Né? Quem está vendo pela rádio, depois vê pela internet. Ele não se deu bem na iniciativa privada. E ele quer voltar para o Brasil para fazer aquilo que ele está fazendo desde 2014, política. É o que ele faz desde 2014. Quando eu comecei a pegar no pé do Sérgio Moro, ainda no ano da criação da Lava Jato, que alguns tontos falam, Reinaldo virou lulista, vai comer grama. Ele já fazia política.
E aí tá vendo aí, quem sabe a presidência da República, quem sabe uma vaga ao Senado pelo Paraná. Enfim, alguma coisa que o devolva à condição de funcionário público. Sérgio Moro não se deu bem tentando ganhar dinheiro na iniciativa privada. Quem diria? Né? Agora, o efeito deletério da ação dele na iniciativa privada, esse é fartamente conhecido. Então também serviria a ele como candidato, qualquer coisa. E aí, nesse caso, tendo o Mourão como vice. Né? Aí quero criar o Moro-Mourão. Tá valendo um pouco tudo. É claro que eu acho que tem de surgir candidato à terceira via, quarta via, quinta via, que surjam. Agora, é preciso que esses candidatos digam, né, o que querem. E não só o que não querem. Entende? Vai aqui uma dica. Você não pode ter uma candidatura que seja apenas reativa. Outro dia eu li um troço dramático. Assim, o Brasil não pode ficar refém de Lula e Bolsonaro. Bom, ok, mas refém é quando a pessoa é sequestrada contra a vontade. Alguém, por um acaso, está sequestrando a vontade do eleitor? Não parece. Está obrigando a votar? Também não parece. Então vamos botar a bola no chão primeiro e saber do que estamos falando. Caso se queira mesmo a terceira via. Ou quarta via, ou quinta via, que via seja. Ou a via do desespero, que é o Sérgio Moro. Hã? Porque senão fica parecendo que existe algo ilegítimo em curso do ponto de vista democrático e que esse algo ilegítimo, que seria então Lula-Bolsonaro, isso tem de ser impedido por uma força que venha de fora, a força da razão para botar o eleitorado. Isso não existe, isso é uma construção mental. Isso, como diria o poeta Bruno Tolentino, isso é mero mundo como ideia. Momento cultural. Isso não é realidade. Por mais odienta que eu possa achar, e acho, a postulação do Bolsonaro. Por mais que eu discorde de postulações do PT. E discordo de um monte, aliás, na minha entrevista com o Lula, isso ficou claro. Nas questões das privatizações, por exemplo. Agora, é preciso falar com a sociedade. É preciso saber que valor você vai exercitar com as pessoas. É preciso fazer a luta política.